Então tá uma coisa meio estranha aí. Daí de novo o tal do Lincoln Lawyer, né? Só que eles usam uma estratégia que eu acho bem tosca, né? De fazer variação de alteração de imagem. Então, quando eventualmente eles precisam de uma imagem específica, eles colocam para um determinado conceito ou pessoa. Quando eles precisam ainda de alguma forma da minha imagem, mas eles só podem colocar isso no outro contexto, eles mudam a imagem para que eventualmente eu seja representado por outra pessoa ou coisa. Então, no momento eu posso ser um cachorro, depois eventualmente até eles transportam a minha imagem para o protagonista do seriado. Se é que eu entendi. De alguma forma, se eu entendi corretamente, se isso faz algum sentido. E daí, em algum momento, eles falam, estão falando com uma promotora, que daí todos os argumentos que eu teria levantado, aí que tá, isso eu já especifiquei no canal, eles estão errados. Como se os argumentos que eventualmente eu lançasse como uma promotora negra ali, eventualmente ela dizendo que sempre teria prevalecido contra a minha pessoa. Bom, primeiro que eu não competia. Se entende a questão da luta contra o mal, eu não usava o argumento da luta contra o mal, e a partir do momento que o argumento foi usado, eu sempre separei competição de luta contra o mal, então eu não concordo com isso. Né? Mas aí tá, eu vou provar isso, na verdade. Né? Não talvez com esse conceito de luta contra o mal, mas eu vou provar que a questão da competição não é do jeito que a moça estava falando ali. Eu acho que essa temporada foi gravada há 3 anos atrás, então ali já é a segunda temporada, então os argumentos já são antigos. Mas não faz sentido, por coisas que eu já provei. Então, ela diz assim, qualquer coisa que lançava estava errado. Mentira. Os argumentos que eu lancei até 2021, a maioria estavam verdadeiros. Alguns eu não tinha prova ainda. Então eu entendia que a maior parte era verdade. Os argumentos de 2022 também, mas na época eu não sabia. Então, como é que é a questão de lançar qualquer coisa e daí os argumentos eram falsos? Não, porque em 2022 eu não sabia se os argumentos eram falsos ou verdadeiros, eu entendia que eu achava que provavelmente eu estava errado, mas eu não tinha feito pesquisa sobre determinados argumentos específicos, porque eu tinha medo de, se alguém me perguntasse, eu dissesse assim, mas agora eu sei que eu estou errado, porque daí eu saberia. E daí agora eu não poderia mais dizer, eu posso estar errado, eu posso estar certo para qualquer um dos lados, mas eu não tenho prova, então eu perderia o argumento. Eu não teria mais como dizer para as pessoas que eu não tenho prova de um lado ou de outro. Né? Seja contra mim ou a meu favor. Então eu não tenho mais como dizer que eu não tenho prova, na verdade. Não tenho mais como dizer para as pessoas que eu não tenho prova em relação ao argumento que seja contra mim ou em relação ao argumento que seja favorável. Olha, é justo, porque eu poderia achar que é mais provável um argumento e falar, isso aqui parece provável, mas não tenho prova. Então eu não posso mais dizer isso. Né? Por isso eu não pesquisava a maior parte dos temas que foram lançados em 2022. Pesquisava para tentar livrar a responsabilidade, mas não as questões cruciais, não as questões que chegavam. Não, tinha que fazer pesquisa sobre o tema? Tá. Tinha que fazer aplicação sobre o tema? Tá. Então, questões cruciais específicas. Entre outras, né? Eu não lembro todas agora. Então, quando ela diz, prevaleceu contra tudo que eventualmente era lançado. Olha, vocês não conseguiram provar os argumentos de 2021. Né? Os argumentos de 2022 não se poderia dizer, porque não é que eu lançava alguma coisa, pelo contrário, eu me defendia contra os argumentos lançados. Nos argumentos de 2022, aí que tá, essa é a grande prova, esse é o meu trunfo, né? Não tem como dizer, eu me protegi de tudo que eventualmente ele lançava contra mim, ali a promotora falando. Não tem como, porque eu achava que eu estava errado. Na maior parte das questões cruciais. Então, como é que. Qualquer coisa que lançava, a promotora de alguma forma conseguiria se lançar. Na verdade, a promotora que lançava na imagem do que o seriado está colocando, é a promotora que lançava os argumentos contra mim, não eu que lançava os argumentos contra a promotora. Mas tudo bem, lançar os argumentos de defesa, né? Os meus argumentos, já que estão usando talvez a minha imagem ali como a do advogado. Não tem sentido eu lançava os argumentos específicos, no caso para. Eu não falava naquela época, mas para. Ali sim, mais ou menos. Não era exatamente lançar nenhuma cortina de fumaça, acabava sendo um pouco, mas não era porque os argumentos tinham sentido naquilo que eu lançava em 2022, os argumentos tinham sentido ali. Mas se fosse nas questões cruciais, a promotora conseguia desviar ou se esquivar ou se defender dos argumentos lançados. Não, porque nas questões cruciais eu achava que eu estava errado. Então, como assim que eventualmente ela, no caso a promotora, eu na imagem do advogado, teria prevalecido contra mim, se eu como advogado, então, dentro da imagem do que estão falando, eu achava que eu estava errado. Então, isso aí não era a realidade da situação. Né? Justamente, para ver como as pessoas estão desinformadas, o pessoal do seriado não sabia isso. Eu achava que eu estava errado naquelas questões. Né? Não é.
do jeito que eles mostram. E aí que tá, na reabertura de 2024, essas questões foram refeitas e muitos outros temas foram abertos, e mesmo nos temas em que eles estão dizendo que eu lançava, no caso, alguma coisa, os temas foram revistos, algumas coisas estão sendo revistas, quando eu não estava inteiramente correto, eu colocava um condicionamento. Então não é que aí que tá, na verdade isso nunca aconteceu, não é que a promotora conseguia superar os argumentos, é que eu sempre admiti isso, eu achava que eu estava errado, mas colocava o condicionamento, e esses condicionamentos afinal eram provados, pelo menos a maior parte dele. E nas outras questões que eu achava que eu estava, nas questões cruciais que eu não perguntei, afinal eu estava certo. Veja, claro, naquela época as perguntas não tinham sido feitas ainda, então não quer dizer colocar ali a promotora negra, mas agora, seja quem eles estão tentando representar nessa questão de promotora, da promotora específica, então, corrigindo, será 2024 as coisas mudam, porque você tem que pegar os questionamentos cruciais de quais eram as respostas e os outros pontos que eventualmente surgiam também depois, que agora estão tentando trabalhar, que agora é mais ou menos a questão atual, os pontos em que eu coloquei condicionamento prévio. Então o que vocês estão falando está errado. Porque nos pontos tinha condicionamento na questão de qualquer coisa que o advogado lançava. Não, peraí. Eu como advogado, os pontos que eu lançava, quando chegava nas questões cruciais, eu achava que eu estava errado. Então, eu perdi como se eu achava que eu estava errado. Eu admiti antes que eu achava que eu estava errado. Né? Em 2022. Primeira coisa. Segundo, em 2024, essas questões foram reabertas para se buscar nas questões que eu achava que eu estava errado e não perguntei, foram buscadas respostas sobre isso. Então, só para atualizar o Lincoln Lawyer, o seriado Lincoln Lawyer. Foram pesquisadas as questões que eu não tinha, e algumas outras questões se abertas, mas a maior parte delas, no caso, passaram a ser pesquisadas pela primeira vez, e aí eu vi que eu estava certo. Então, como é que a promotora prevaleceu se eu estava certo afinal? Então, vamos lá. E outras questões que também foram reabertas, que eu achei que eu estava errado, mas eu estabelecia condicionamento prévio. Então, aí tá, só para deixar isso. Mas, claro, fica esse complemento do canal. Claro, lembrando também que em 2022 eu estava fazendo uma análise de fé. Eu não queria fazer uma análise por sabedoria. Porque eu achava, até porque eu estava cansado, e porque eu não concordava que as questões fossem pesquisadas naquele momento, porque eu estava cansado, porque eu achava que o tema não poderia ser sucessivo. Inclusive, houve um lance da primeira temporada, que eu não sei se estavam, de alguma forma, comparando com a minha pessoa, contra a minha pessoa, que havia um sujeito que fazia tráfico humano e tal. Eu não. No meu caso, se eles comparam a questão dos mandamentos, não tem sentido, porque eu não faria a pregação dos mandamentos em 2019, se eles estão tentando inverter a argumentação. Depois sim. Depois eu entendi que o tema era abrível, e daí eu entendi que a pregação pudesse ser feita. Mas antes não. Então eu não achava que a pregação dos mandamentos deveria ser feita em 2019, porque eu não achava os mandamentos válidos. Então não tinha como caracterizar isso se estão tentando me colocar como, de alguma forma, traficante de não. Ou se estão tentando atacar outra pessoa, ok, faz mais sentido. No meu caso, não. Aí vem a promotora e diz assim, não, mas porque houve um problema ali de troca de administração da chefia da promotoria, e daí o caso ia ser deixado de lado. E a promotora que era responsável por esse caso não aceitou, já não era promotora negra, era uma outra, não aceitou que isso fosse feito, e daí passou o caso por uma competência ali federal, mudou a competência e tirou. Acho que ela mesma se tirou do caso, e daí passou para outra promotoria, né? Eu acho que federal no caso. Então, e daí ela pega e diz porque como tinha mudado a chefia da promotoria, o cara achou que não seria acusado. Aí eu não sei o que aconteceu no ocultismo, porque se no ocultismo houve alguma alteração de liderança. No meu caso, eu vou provar que isso não importa se o argumento foi contra mim. Só vou dizer o seguinte. E está errado esse argumento, mas eu já vou mostrar. Então ali ela quis dizer, não, mas mesmo que mude a chefia da promotoria, não quer dizer que eu vou parar de atacar. Então, não sei se aconteceu alguma coisa no ocultismo que mudou algum tipo de chefia. No meu caso, não fazia diferença, porque eu achava que eu seria atacado 5 meses depois. Isso também já foi dito. Né? Então, errado o Lincoln Lawyer, se eventualmente a acusação foi contra mim, de dizer ali que eu representava o cara que fazia tráfico humano, que ele achou que ele não seria mais acusado porque ele mudaria uma chefia. Eu não sei de chefia nenhuma que tenha sido alterada. E quando eventualmente eu faço a resposta na primeira repreensão, talvez eles estejam respondendo sobre isso, ela fala, mas eu não vou parar de atacar. Não, ok, eu não achei que vocês parariam de atacar nessa questão, eu achei que vocês iam dar um tempo, mas eu não achei que vocês parariam. Isso não aconteceu. Em relação à mudança de chefia, eu não sei nada disso, nem sei se isso aconteceu, mas ela quis reforçar o argumento de que continuaria atacando. Só porque eu respondi a primeira vez, eu não achei que as pessoas parariam de atacar. Em relação a outro argumento lá numa questão de filhos espirituais, eu não achei que vocês parariam de atacar. Fica esse complemento ao caso.